Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e o item que nós vamos começar hoje é Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e ações. Fabuloso. Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e ações. Questões 459, 460, 461 e 462. Certo? Vamos lá. Compartilhe, curta, comente. Assim, para mais pessoas, o YouTube e o Facebook vão sugerir esse vídeo. Extremamente importante chegar na mão de alguém que está passando por alguns problemas e pode encontrar na doutrina espírita, né, o seu caminho aí para respirar aliviado, né? E você pode fazer isso com um botãozinho lá, clicando, tá bom? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Se você viu qualquer vídeo meu ou qualquer palestra minha nos últimos 20 anos, você já ouviu muito sobre essa questão, né? Eu falo muito sobre essa questão porque é extremamente importante. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Não vou nem ler. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossas ações? Os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossas ações? Resposta. A esse respeito, muito mais do que podeis imaginar, frequentemente são eles que vos dirigem. A esse respeito, muito mais do que podeis imaginar, frequentemente são eles que vos dirigem. A resposta é autoexplicativa, mas vamos lá. Como os espíritos me dirigem? Quanto menos eu preste atenção nas suas sugestões, achando que sou eu que estou tomando a decisão sozinho. Veja bem, eu disse no vídeo de ontem que os espíritos podem se aproximar de mim de acordo com aquilo que eu vibre, aquilo que eu pense. Portanto, se eu tenho pensamentos ruins, se eu tenho desejo de vingança, se eu tenho problemas não resolvidos com esse ou aquele outro sujeito da minha vida, enfim, se eu tenho problemas estruturais, a minha estrutura mesmo, psicológica e tudo mais, o tempo todo eu estou com desejo de vingança, eu estou com raiva, eu estou com rebeldia, eu estou com falta de resignação. Evidentemente que esse passo que eu dou em direção a pensamentos baixos, eu atraio para perto de mim espíritos com essas características. Certo? E eles então começarão a sugerir coisas para eu fazer que me mantenham com a vibração baixa. Então a sugestão, a direção que eles vão me dar no sentido de sugerir, vai depender de quem eu trouxe para perto de mim. Se o meu pensamento desde a hora que eu acordo até a hora de dormir é fazer o bem, é estar com a vibração elevada, é ter desejo no bem, desejo de fazer o certo, desejo de progredir, desejo de lutar contra as minhas más inclinações, o tempo todo eu vou estar secundado, eu vou estar rodeado de espíritos benfeitores. Portanto, a influência que eu vou receber deles é para fazer o bem. E por mais que eu pense que esteja fazendo tudo aquilo pensando sozinho, eu já fiz a minha parte de atrair espíritos bons para perto de mim. Então depende do que eu vou fazer. Eu escolho as companhias, então eu escolho o tipo de influência que eu quero receber. A responsabilidade sempre vai cair sobre mim. 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não deixeis de considerar que vários pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e que muitas vezes eles são contraditórios entre si. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós, espíritos. É isso que vos deixa na incerteza, pois tendes em vós duas ideias que se entrechocam. É isso que vos deixa na incerteza, pois tendes em vós duas ideias que se entrechocam. Certo? Agora veja bem. Se eu estou com a vibração baixa e com o desejo de vingança, eu não vou estar ouvindo as instruções de benfeitores dizendo não faz isso não. Certo? E é por isso que eu vou estar mais à mercê dos espíritos atrasados.
Se eu estou trabalhando para o bem, os espíritos inferiores não me alcançam, mas eles vão tentar usar alguém que não está com a vibração tão elevada para ser aquele gatilhozinho que faz com que eu baixe a vibração. Isso pode ser uma foto no Facebook, pode ser uma foto no WhatsApp, pode ser uma mensagem compartilhada, que é um gatilho para baixar a vibração. Tudo que eu não queria ver era isso. E aí aparece aquilo e eu acabo vendo que alguém me mandou. Aquela pessoa foi influenciada por espíritos que sabiam que aquilo era um gatilho para mim. Ou seja, o tempo todo nós estamos sendo bombardeados por espíritos. Os superiores respeitam o nosso livre-arbítrio e tentam ajudar a gente o tempo todo. Os inferiores não respeitam o nosso livre-arbítrio, porque se eu estou com a vibração elevada, eles usam alguém encarnado perto de mim que não está com a vibração elevada para fazer com que eu baixe. E estão o tempo todo ali tentando me prejudicar. Mas o grande objetivo é fazer com que eu baixe a vibração, que eu não esteja equilibrado, para tomar decisões ruins. Não se toma nenhuma decisão quando se está triste demais ou está feliz demais, porque vai dar problema. Decisões só tomamos quando estamos equilibrados. Pelo menos deveria ser assim. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Resposta: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem num primeiro impulso. Além disso, essa distinção nem é tanto de vosso interesse, e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decide pelo bem, ele o faz com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, terá apenas mais responsabilidade. 462. Os homens de inteligência e gênio sempre tiram suas ideias de suas próprias essências? Que é uma questão desse pensamento sugerido aí, pensamento próprio. Resposta: algumas vezes as ideias vêm do seu próprio espírito, mas muitas vezes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando os homens não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem suspeitar disso. Aí Kardec explica: se nos fosse útil poder distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, vou começar de novo. Se nos fosse útil poder distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, assim como nos permite distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é porque assim deve ser para o nosso bem. Hoje é um pouco mais fácil da gente perceber quando o pensamento é sugerido e quando o pensamento é nosso mesmo. Porque nós estamos mais evoluídos, esse é o primeiro ponto. E o segundo, nós estamos com a tecnologia a nosso favor. Com a tecnologia nos dando ferramentas a todo momento para que nós interpretemos as nossas próprias ações. E de repente a gente vê que nós agimos de uma forma que não é condizente com quem tem as características que nós temos. Opa! Vamos analisar aqui. E dá para a gente chegar a algumas conclusões. De que aquele pensamento que me veio foi sugerido e não é um pensamento meu. Outra coisa, gerar pensamento dá trabalho. Gerar pensamento dá trabalho. Se eu pedir para você se concentrar agora, fechar os olhos e criar uma imagem de uma bandeira grande tremulando no mastro com vento forte, você vai ver o tempo que demora para você conseguir visualizar isso na sua mente. Demora um pouquinho, dá trabalho, você tem que se concentrar ali, vem 1001 coisas na sua cabeça, mas você quer se concentrar naquilo, você se esforça até ver essa bandeira tremulando. Pois bem, de repente nós estamos conversando e do nada aparece na sua mente uma imagem, vem um pensamento de um sujeito vestido num cavalo, montado num cavalo, vestido de armadura, um cavalo preto lindo, com a crina bem longa caída do lado assim, e o vento batendo e chacoalhando ela, o brilho batendo o brilho do sol batendo na armadura
do cavaleiro, ele empina o cavalo, aquele cenário todo em volta bem feitinho. Isso apareceu num piscar de olhos. Esse pensamento foi sugerido. Certo? Ele veio do nada assim prontinho. Pera lá, não gerei nenhuma energia, não deu trabalho nenhum. E esse pensamento veio todo na minha cabeça. Fica atento. Fica atento que estão tentando sugerir uma imagem. Certo? Só para a gente poder entender um pouquinho a diferença de pensamento sugerido e pensamento intuitivo nosso. É importante saber? Não. Mas distinguir, mas é importante saber, aí sim, muito importante, que estão sugerindo alguma coisa para nós. Por exemplo, acontece uma discussão entre você e seu filho, ou entre você e sua filha, ou entre você e sua esposa, ou entre você e seu marido. Perceba que naquele instante vão vir nas suas mentes, dos dois, de todos os envolvidos, virão lembranças que não são comuns de se ter, detalhes que são importantes para ferir o outro, que vem muito facilmente à mente. Por quê? Porque nós estamos em uma contenda, em uma discussão, estamos com o ego ferido, estamos magoadinhos, e isso faz com que nós baixemos o pensamento, baixemos a vibração, e se aproximam de nós, então, espíritos que querem manter-nos naquela situação. E aí vão me dar subsídios, vão me dar informações para que eu magoe, machuque, violente a mente da outra pessoa o máximo possível, e a outra pessoa também. E às vezes são os mesmos obsessores trabalhando dos dois lados para que nós tivéssemos, então, essa triste realidade de ficarmos cada vez mais irritados com o outro, que deveria ser o apoio nosso, né? Que deveria ser o apoio para cada um de nós. Então nós precisamos entender em que momento estamos sendo joguetes dos espíritos. Essa parte de responsabilização exclusiva nossa, do espírito direto conosco. Mas nós vamos discorrer mais sobre assuntos nos próximos vídeos, sobre o assunto de nós sermos agentes de obsessor, de nós não estarmos com o nosso guarda-chuva aberto. Aqui uma parafrase sobre o livro Quem Tem Medo de Obsessão, do Richard Simonetti, que é quando ele fala de abrirmos o guarda-chuva para nos protegermos das más influências. E é assim, às vezes a gente é utilizado, é influenciado, porque a gente está com a vibração baixa, a gente pensou coisa ruim, a gente baixou a vibração, se aproximaram de nós espíritos de baixo calão, inclusive daqueles que odeiam o meu cônjuge, ou minha cônjuge, ou meu filho, ou minha filha, enfim, e vem e faz com que eu tenha algumas atitudes que vão fazer com que a pessoa que abriu o guarda-chuva e está protegida baixe a vibração. Então a gente vai ser agente de obsessor, o que é pior ainda, e quando a gente percebe, a gente já fez a barbaridade, a gente já fez a bobagem, porque não percebeu que estava com a vibração baixa, que estavam se aproximando de nós espíritos de baixo calão, e que nós estávamos com a propensão a sermos literalmente dirigidos por eles, e não percebemos, não fizemos conta nenhuma disso. É isso, sou Fábio Pereira, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.